Pessoal, eu queria falar para vocês que às vezes você sabe tantas coisas, né? Aprende tantas coisas, você estudou muito, sabe muitas das coisas naturais, mas não sabe das coisas espirituais. Eu quero falar sobre um texto de João 9, que fala de um cego de nascença. Espiritualmente falando, todos nós somos cegos de nascença, porque nós somos, pela palavra de Deus, né, como criaturas, nós somos criaturas de Deus, amém? Quando conhecemos a Jesus, quando conhecemos o poder da palavra, nos tornamos filhos por adoção. E podemos declarar Abba Pai, que é, né, Deus como nosso Pai. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Não é só porque eu fiz teologia, não, irmão, mas porque eu vivi na pele. Né? Quando eu falo isso, irmãos, é só para dizer que não adianta a formação terrena, amém? Não estou querendo me vangloriar aqui, eu estou dizendo que só não adianta a formação terrena. Eu estudava, não porque eu gostava. Quem gosta de estudar aí? Pode mentir, levanta a mão aí. O pessoal gosta de estudar aí. Não, eu aprendi a estudar, irmão. Eu aprendi a estudar, porque senão eu apanhava, irmãos. Quem apanhava dos pais se não estudasse? Ninguém, só eu? Não. Os mais novos nem sabem o que é apanhar, né? Só os mais velhos sabem. Os mais novos... Não, eu converso com meu filho, eu peço, por favor, dou um presentinho para ele. Pois é, mas eu tinha aquela havaiana teleguiada, né? Fazia até curva. Ninguém sofreu isso, irmão, só eu. Vou até parar o testemunho aqui. Né? E aconteceu o quê? Eu não sei se o pessoal da aeronáutica conhece, lá em Belém, que eu nasci em Cametá, no Pará, em Belém tinha um colégio chamado Rego Barros, que era da aeronáutica. Alguém conhece? Também tem um no Rio, né? E lá, para passar direto, tinha que tirar 8,5, irmãos. E minha mãe exigia que a gente passasse direto, sem fazer a quinta prova, né? Na quarta prova tinha que passar. Então, eu tinha que aprender a estudar, né? E a gente estudou e passou depois na AFA, né? E foi para a AFA com 17 anos, eu fui para a AFA. E cheguei na AFA com 17 anos, passei sem fazer cursinho, sem nada, né? Era só de estudar mesmo, a gente fazia 1000 exercícios de física por semana. Eu e um amigo meu, ele é Major Brigadeiro hoje, o Major Brigadeiro Menezes, disputava sempre o primeiro da turma, né? Eu e ele. Às vezes era ele, eu dava uma comida estragada para ver se ele passava mal em algumas aulas. Eu estou brincando, desgrava isso aí. Aí sempre tem... Mas era uma disputa. Aí eu cheguei na academia, eu estou falando porque nós somos cegos de nascença, né? E era bem lá, né? Já tinha me formado em inglês, né? Depois até fiz o espanhol quando fui CEADIdo. Então, eu sei falar 2 línguas. Também me formei em Direito e Administração, em Teologia. Fiz umas 3 pós-graduações, mais outros cursos aí. Mas, quando cheguei na academia, chegou uma menina dizendo assim, olá, tudo bem? Cadete e tal? E eu conheci ela no Rio, né? Eu ia para a casa dos meus amigos, que eu era arataca, né? Era do norte, então eu ia para os meus amigos no Rio ali, pegava um ônibus e ia para lá. Meu irmão morava no Rio, mas às vezes eu ficava na casa dos meus colegas. Conheci uns lugares bem bacanas no Rio, Nova Iguaçu, né, uns outros lugares que eu não conhecia antes, mas eu conheci lá com os meus amigos e ia lá para a casa deles. E chegou uma menina, 17 anos para 18, e achei ela nos padrões aceitáveis ali, para a gente ter um relacionamento, né? E ali fui falar com ela. Ela chegou e me deu um presente, uma Bíblia, né? Aí eu falei, que essa mulher me deu uma Bíblia? Maluca, eu quero dar um beijinho nela, ela me deu uma Bíblia. Aí ela disse, não, mas eu não quero ter nada com você. Aí foi o primeiro toco quando eu estava na academia, foi esse, não foi no voo, não. Aí ela falou isso, não quero ter nada, eu quero orar por você e um dia Deus vai abrir os seus olhos. Aí, quando eu estava estudando essa palavra, Deus disse, quando eu disse, não, mas, teologicamente, né, somos cegos de nascença para o mundo espiritual, somos criatura, e ela falou isso, eu vou orar para Deus abrir os seus olhos. E nunca teve um relacionamento comigo, e orava, toda vez que eu encontrava, ela, a paz do Senhor, aí eu, a paz, e tentava puxar para dar um beijinho, ela, a paz, nada, e só orava por mim. E eu fui lá. Lógico que eu nunca li aquela Bíblia, irmão, quando eu tinha 17 anos, nem 18. Mas ela orou. E um dia eu fui ler.
E não foi uma leitura agradável, porque eu li e não entendia nada. Mas depois, com o trabalhar de Deus na minha vida, né, eu fui entendendo. Eu não ia em igreja, irmãos. Minha mãe era católica, mas eu praticamente não ia em igreja. Achava que eu era um bando de gente fraca que precisava ir na igreja e que não sabia estudar, não sabia conquistar com as próprias mãos, né? Era desculpa para quem não tinha profissão, né? Tanto que eu sou pastor há 20 anos, nunca recebi salário da igreja, nem recebo nada, nem minha esposa também, e achava que era uma desculpa. Só que aí Deus me tirou uma cegueira, e eu comecei a ler a palavra, e comecei a aprender a palavra, comecei a ver a palavra acontecendo na minha vida, e Deus começou a mostrar que eu tinha dons proféticos, eu orava pelas pessoas, Deus me mostrava as coisas. E aí, né, eu já tinha convertido, já como tenente. O pessoal que me conhecia antes ficou abismado, né, porque todo mundo sabe de quem viaja, de quem vai para o churrasco, de quem tem as coisas que... E não, ninguém falou para eu mudar. A mudança veio de dentro para fora, amém? Porque quando Deus faz, a mudança ocorre de dentro para fora. E eu entendi, quando eu li esse texto, que todos nós nascemos cegos. Às vezes a gente insiste, só que a pessoa não consegue ver. Chega para um cego de nascença e pergunta, como é a cor azul? Ele não sabe o que é cor azul. Ele pode ter escutado falar, mas ele não sabe, você está entendendo? Como é que você vai mostrar para alguém que não sabe enxergar? Então, essa obra é de Deus, amém? E aquela moça começou a orar por mim. Nunca mais eu vi, mas ela disse. Ela me deu. Quando eu abri, eu peguei aquela Bíblia vários anos depois, né? Eu já tinha convertido, estava lendo outras Bíblias. Uma vez eu peguei na caixa aquela Bíblia, uma Bíblia pretinha, com as páginas da frente vermelhinha, assim, a Bíblia mais simples que tem. Não tinha ensino nenhum, né? Eu sempre gostei de ensino, de estudar as coisas mais assim. E eu vi que realmente eu era cego. E quando eu li esse texto e fui estudar para passar para vocês, eu realmente entendi que a gente é cego de nascença, nós somos criaturas. A gente só abre nossos olhos, só sai da escuridão, das trevas, só vê a luz quando a gente conhece a Deus. E mesmo conhecendo a Deus, nós podemos nos afastar, porque nós temos desejos e vontades, entendeu? Isso é pecado, isso é luxúria, isso é vontade que dá. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por isso. Jesus, ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação, mas também ele era uma semente do céu, amém? Nós temos uma semente da terra que fomos regenerados pelo agir de Cristo. E João 9 diz assim, ao passar, no versículo 1, Jesus viu um cego de nascença, mas esse era fisicamente também, não era só espiritualmente. E perguntaram, ele é cego por causa do pai? Depois vendo os outros, da mãe? Aí ele falou, não, é para que se manifeste a graça, a glória de Deus, amém? Para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Então, lá pelo versículo 6, ele disse, ó, cuidado, no 4, cuidado com as trevas, mas eu ando vamos aproveitar enquanto há luz, eu sou a luz do mundo. Aí tudo começa a fazer sentido quando a gente lê, ou tem alguém explicando para a gente, seja o Espírito Santo, ou seja um pastor. Olha só como esse texto vai ter tudo a ver quando eu explicar para você, irmãos. O cara era cego de nascença. Aí os caras perguntam, é pelo pai e pela mãe, porque tinham tradições rabínicas dos judeus que diziam que era o pai e a mãe que tinha pecado e o filho nascia assim, por causa de uma situação, um cego, ou com autismo, ou com uma falha no cromossomo, por causa do comportamento, não por causa do DNA, você está entendendo? De algum comportamento, de algum pecado, de algum erro. E Jesus, não, isso é para a graça de Deus. Só que eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu vim trazer a luz para tirar a sua cegueira. Você vai entender que tudo nesse texto tem a ver, e a gente vai prosseguir nele. No versículo 6, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O que significa Siloé? Você lê assim, que tanque de Siloé é esse? Significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Gênesis 2:7 diz que Deus fez o cara do barro e Jesus pegou o barro, que Deus soprou sobre ele. Não é verdade? Quem sabe que no sopro tem saliva? Não tem micropartículas?
de saliva? Você sopra no espelho, faz assim, no espelho, você vai ver uns pinguinhos lá. Porque o sopro de Deus é o agir do Espírito Santo, e a saliva, que a língua é responsável pela fala e pela produção da saliva. Tudo isso gera palavra. Em Tiago diz que você, com a língua, pode tocar fogo numa cidade, e a língua é um leme que dirige toda a sua vida, um grande navio que é o seu corpo. E de acordo com as suas palavras, ou você se enterra ou você vive. E ele diz que ele cuspiu na terra, fez um lodo e colocou nos olhos do cara. Então, isso é um milagre chamado de milagre criacional. Jesus criou algo, entendeu? Há uma criação ali. O cara era cego de nascença. Como é que é cego de nascença? Às vezes não tem o quê? O globo ocular, não é verdade? Às vezes é fundo aquilo ali. Ou então não tem algum nervo óptico, para poder dar a ligação, para poder enxergar através do cérebro. Então, criou-se algo que não tinha. A mesma coisa de Gênesis 2:7, que Deus criou o homem, você está entendendo? Isso é para vocês entenderem como Jesus é um enviado de Deus e faz milagres que ninguém fazia, porque ninguém tinha curado um cego de nascença. E a tradição rabínica diz que quando o Messias viesse, olha só como Jesus deu toda a dica para os judeus e eles não entenderam. A tradição rabínica diz que quando o Messias viesse, um dos sinais que seria dado por eles de mais forte seria a cura de uns cegos. Por quê? Porque em Isaías 61 diz que aquele que vem, o Mexiaque, o Messias, o Espírito Santo está sobre mim. E nesta unção eu curarei enfermos, libertarei os cativos, trarei vista aos cegos e anunciarei o ano aceitável do Senhor. Agora, sabe o mais impressionante? Mais impressionante. Numa sinagoga, não é que nem a gente aqui que a gente escolhe um negócio para ler. Na sinagoga existe um ritual de cada dia ler um trecho. E esse trecho vai sendo seguido o ano inteiro. Quem sabia disso? Alguém sabia? Não? E você só pode ir na sinagoga da sua cidade. Jesus vai em Nazaré, onde ele tinha nascido, Sandra, entra na sinagoga, dão um livro para ele, isso está lá em Lucas 4, Lucas 4, 16 a 21. Ele entra na sinagoga, dão um texto do livro de Isaías para ele ler. Não tinha a Bíblia, eram pergaminhos, você está entendendo? Entregaram para ele ler. Ele foi no dia exato, na hora exata, na hora que ia se ler aquele texto. E qual era o texto, Rodrigo? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para libertar os cativos, curar os enfermos, trazer vista aos cegos e anunciar o tempo, o ano da graça aceitável do Senhor. Você acha que isso é coincidência? Pergunte para a pessoa do lado. Você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é coincidência? Se lê um negócio, o cara vai lá no dia, ele já tinha, porque mesmo sendo humano, ele tem aqueles atributos que são incomunicáveis de Deus. Só que ele era humano, tinha uma conexão com o Pai muito forte. Amém? Então você escuta a Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Mas Deus, ele tem atributos que ele não comunica com o homem. Deus, Jesus humano não tinha. Qual? Onisciência, onipotência e onipresença. Ele está em todo lugar porque ele é espírito. Naquela época, Jesus era corpo, então ele não podia estar em todo lugar. Amém? Onisciência, ele sabe de tudo, porque ele tem a presciência, mas ele não tem a manipulação. Cuidado em lugares que você vai, que as pessoas dizem, não, você foi eleito, você foi já predeterminado por Deus. Não, a escolha é sua. Eu sei que é muito forte, porque Calvino começou isso, falando de eleição. Cuidado. Se você quiser mais sobre isso, eu falo com você. Você tem a decisão, você não pode ser manipulado. Deus não manipula. Deus lhe dá o direito de escolha. João 3,16. Ele amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não tem nada a ver com vida aqui. Prosperidade, que não o pessoal quer dizer que não, você vai ser... Não tem nada a ver
com o reino espiritual. É outras coisas. Lógico que você melhorando e fazendo, cumprindo certas coisas, certas portas se abrem. Tem coisas que Deus fez favor na minha vida. Não foi só a minha capacidade. Deus fez um favor na minha vida em certas determinadas situações da minha vida. Amém? Então, ele diz, isso em Isaías 61, que ele compra em Lucas 4, que ele veio dar vista aos cegos. Então, ele cura um cego de nascença. Todos os rabinos já começaram a ficar doidos. Quem é esse cara? Aí tem aqui, se você continuar no texto, né, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Versículo 32. Nunca. Os rabinos começaram a dizer, não, esse cara não pode ser o Messias. Aí ele manda lavar no tanque de Siloé. E ele ainda faz isso num sábado. O sábado, aí os rabinos, mas esse cara não pode ser, ele não é do céu, ele não pode curar no sábado. Fale assim, com todo carinho e amor para a pessoa do lado. Bando de religioso. O cara cura um cara, o cara não podia curar. Já pensou se seu filho tivesse cego, sua filha tivesse cego, aí é curado e vem não pode curar. A Sandra ia ter que me segurar, né? O cara não podia enxergar, de repente é curado, né? Seu filho não enxergar, de repente vê uma pessoa, ora e é curada. Não pode curar, que é no sábado. Rapaz, Sandra eu tinha que ver o Espírito Santo em mim, senão aquela pessoa poderia voar pela janela. Porque como é que vai curar? Está fazendo o bem, você está dizendo que não pode fazer o bem, porque é dia de sábado. Só que naquele sábado era um sábado especial, numa das festas bíblicas, não é festas judaicas, era a festa dos tabernáculos. E o tanque de Siloé, olha só, presta atenção. Eu sei que é muita informação, mas presta atenção, não viaja na maionese, fica aqui. Presta atenção aqui nessa viagem. Pessoal, vocês quando entram no avião, vocês não confiam no cara que está lá na frente? Vocês confiaram muitas vezes já aqui, ó, nos meninos aqui, vocês confiam nele. Confia com o que eu estou falando assim, você vai, fazer o táxi, vou fazer a decolagem, vou voar, vou pousar, em segurança, vai ter freio, vai ter tudo, vai funcionar o reverso, não é pista de Congonhas, tem muita pista, vou deixar vocês lá, mas presta atenção em todo o voo, amém? Eu sei que tem um pessoal que só vai voar só com lanchinho, mas agora não tem mais lanchinho, viu? Não tem mais lanchinho na Gol, na TAM. Então, presta atenção. E ele manda lavar no tanque de Siloé, e era o dia da festa dos tabernáculos. O que fazia nessa parada da festa dos tabernáculos nesse sábado? Era o grande dia da festa. Os sacerdotes saíam, que é a festa das colheitas, né? Eles pegavam jarros de prata. Por que jarros de prata? Lá no tanque de Siloé, enchiam jarros de prata e vinham e derramavam dentro do templo num recipiente de bronze. Pastor, mas o que tem a ver isso? E ele manda lavar os olhos no tanque de Siloé, que o tanque era chamado o enviado. Eles acreditavam, né, dizem Amós, que o tabernáculo de Davi ia ser refeito. E quando viesse o verdadeiro Mexiaque, ia ser na festa dos tabernáculos que ele viria. Por isso que Siloé é o tanque o enviado. E Jesus, eu sou a fonte de água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. E manda o cara lavar os olhos no tanque de Siloé. Você está entendendo? Quando você lê, você não entende nada disso, né? Por isso que é necessário, às vezes, um piloto, nem que seja na palavra, não de avião, para guiar, às vezes, a gente, mas falar da palavra. Tem gente que fala um monte de coisa na igreja, só não fala da palavra. O poder que transforma é a palavra, amém? Blá, 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 não transforma. Outras coisas te dão até técnicas para você crescer, fazer outras coisas. Ok, faça esses cursos. Mas se você quer ver transformação na sua vida, é a palavra de Deus. Se quer ver uma cura extraordinária, é a palavra de Deus. Amém? Você pode fechar a portinha aí? Fecha completamente a porta, que tem um negocinho voando ali fora. E quando esse pessoal chegava com a jarra de prata, o que quer dizer prata? O tabernáculo, um tabernáculo que foi feito lá no deserto, tinha bronze, prata e ouro. Aí, porque eu vou falar o significado do bronze, né? O bronze é juízo. Por isso que no tabernáculo lá fora eles matavam os animais, o sangue derramava. Eram tudo em peças de bronze fora do tabernáculo. Isso foi Deus que mandou, não era invenção humana, não, foi Deus. Porque no mundo espiritual é assim. E aqueles animais eram mortos e o sangue derramava nos sacrifícios judaicos. Jesus, ele tem todos esses significados dentro dele. Aonde a ira de Deus se aplacou, foi sobre Jesus. Amém? E quando, lá na parte interior, o que ficava no solo, encostando no solo, era tudo de prata no tabernáculo.
Porque prata significa redenção. Aí o que eles iam no tanque de Siloé com jarros de prata, tomar a água, para vir derramar no recipiente de bronze, dentro do templo, dentro da sinagoga. Porque eles queriam, no tanque, a água viva, nos jarros de prata, que significa redenção, trazer onde significaria o juízo e derramar as águas ali, no jarro de prata, que era a redenção, sobre o juízo de Deus, para a redenção aplacar o juízo de Deus. Você está entendendo? Foi isso que Cristo fez. Por isso que os cravos eram de prata, que foram enfiados nele. Sabemos que Deus falou a Moisés, quando a esse, nem sabemos de onde ele vem. Os caras não acreditavam, perguntaram para os pais do cego, mas de onde vem esse cara? Quem é esse Jesus? Os rabinos estavam em cima dele, porque todo aquele que despontar, chamar a atenção, vai ter gente com inveja, não é verdade? Quando a gente era tenente, ninguém tinha inveja. Quando a gente se torna coronel e começa a ver quem vai a brigadeiro, rapaz, os seus melhores amigos começam a ter problema com você. Por quê? São poucas vagas para muitas pessoas. Aí imagine, um bando de judeu que estudou a vida inteira, que quer ver o Messias, um cara surge para ser o Messias. Ninguém quer perder o seu cargo de rabino top da galáxia, você está entendendo? Não, que atrase mais esse Messias. Mas você não clamou a vida inteira por ele, ele está curando os cegos, ele está falando do tanque de Siloé, ele está vindo aqui. Aí eles foram lá para os pais do cego. Quem é esse daí? Ele foi curado mesmo, ele era cego de nascença? Era. Mas como ele foi curado? Não, como ele foi curado, eu não sei. Eu só sei que eu sou o pai dele, a mãe dele, eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. E a gente sabe que ele era cego. Agora, como ele foi curado, a gente não sabe. Você está entendendo? Os religiosos pressionando os pais para dizer que não foi milagre, que o cara não era cego. Ele falou, não, ele era, mas a gente não sabe como ele foi curado. Aí o homem respondeu, o cego, né, que foi curado. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos, por causa da tradição rabínica que diz, quem cura cego, com certeza vai ser só o Messias, o Meshiach, principalmente de nascença. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, o cara falando para os rabinos, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Os caras expulsaram ele. Toda vez que você chega com uma verdade, as pessoas da mentira vão querer expulsar você. Ou sumir daquele lugar. Ou não vão mais vir porque tem pessoas que não aguentam escutar a verdade. A verdade dá coceira nos ouvidos. E o mundo espiritual trabalha com a verdade. E geralmente quem vive escondido da verdade não gosta que a verdade apareça. Você está entendendo? Só que quando a transformação vem, ela muda você por dentro e você começa a querer a verdade na sua vida. Todos nós, quem quer o bem dos seus filhos aqui, levante a mão. Só quem quer os bens dos seus filhos. Você quer que alguém minta para eles? Se alguém quer que alguém ganhe eles, então, o que você deve fazer? Conduzir a verdade na sua vida. Porque não adianta você falar e não praticar. Porque senão nós somos hipócritas. Mas quando nós temos a verdade dentro de nós e andamos na verdade, é muito mais do que moral. A moral é conveniente, de acordo com a cultura. Isso daí é só você estudar, eu estudei muito filosofia, irmão. A moral de um povo é conveniente conforme a cultura. Tanto que estão querendo banalizar a moral do povo brasileiro, não é verdade? Onde é que tem mais educação moral e cívica, ou SPB, nas escolas? Onde é que tem mais hino nacional cantando? O Colégio do Bem ainda canta hino nacional lá, honrar a pátria, honrar a bandeira, mas estão querendo mudar a cultura e transformar a nossa moral. Põe certas pessoas quase, né, sem nada ou sem, e deixar as crianças lá perto para deixar que aquilo é normal, para desensibilizar, achar que aquilo é normal fazer. Então, estão querendo mudar a moral. Mas quando você tem a verdade de Deus na sua vida, realmente a verdade conduz você, não é a cultura que conduz você, é algo interior que conduz você. Amém? Aí Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?
Ele não sabia quem era Jesus ainda. Ele só sabe que ele foi curado. E teve aquela discussão, mas não tinha a verdade, não tinha vindo a revelação dentro do espírito dele. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. Quando ele creu, ele adorou. Não adianta, você só consegue adorar a Deus quando você crê. Quem ele é. Se não põe você dentro de uma igreja, põe você dentro de um lugar, eu não conseguia adorar, irmãos. Ficava lá. Não conseguia, porque só quando a verdade entra em mim e há uma transformação em mim, isso é espiritual. Eu não estou criticando, é porque às vezes a gente fica assim, poxa, mas fulano... Não, mas não é, não consegue. Enquanto você não é tocado, enquanto a verdade não entra em você, você não consegue adorar. Você vem para cá quase que como um religioso, cumprir um quadrinho, mas você não consegue entrar no nível do espírito. E às vezes é cansaço, é enfadonho. Você olha no relógio, não passa as horas, por quê? Você não consegue entrar no nível do espírito, no nível da transformação. Aí você volta para sua casa e quer que a sua vida seja transformada, que o seu filho seja mais obediente, que ele seja curado de algo, mas tem coisas que é uma guerra espiritual. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Rodrigo Faro passou por isso. Quem se conhece o Rodrigo Faro? O cara é muito dinheiro. A mulher dele, eu tive um encontro com Deus. Naquela operação, quando eu estava lá, eu tive um encontro. Eu fui lá e ele disse, você vai ter que voltar. Cara, e o Rodrigo Faro chorando que nem criança. Quem era esse cara há um tempo atrás, quando não conhecia Deus? Era um cego de nascença. Ele não tinha Cristo, ele não conseguia adorar. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos presos. Não, jamais, eu sou livre. Não, você é preso por certas situações que conduzem a sua vida. Certos vícios. Não é coisa nem maldade, que nem chegou uma mulher, mas meu filho não rouba, não mente. Não. Eu disse, a senhora é o Espírito Santo, para saber se ele não mente. Não, você está falando do meu filho? Eu disse, não, porque ninguém pode saber o que passa dentro da pessoa. Às vezes pensamos algo e falamos outra coisa. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Que frase é essa? Os cegos vejam. Todo aquele que não consegue entender o que é Jesus, mas porque não conhece ainda, que realmente comecem a vê-lo e entender quem ele é. Mas aqueles que veem, faz de conta que não veem. Para quem ele está falando isso? Para os fariseus, irmãos. Que dizem que leem a lei, sabiam tudo da lei, da Torá, tudo mais. Mas queriam o Meshiach, mas não aceitam o Meshiach, porque não era do jeito formatado que eles queriam. Nunca o evangelho vai ser do formato que você quer. Às vezes você acha que você vai conhecer a Deus e tudo vai caminhar assim. Mas não é que Deus tem que te servir como um garçom, para o seu caminho ser aprazível. Deus vai te transformar para verdadeiro amor, verdadeira felicidade estar dentro de você, e não por causa de ações fora. Mas às vezes a gente acha que Deus tem que ser um garçom. A gente tem que aceitar a Deus, a porta vai se abrir, eu vou ficar rico, vai acontecer isso aqui comigo, vai acontecer... Não. Eu falei para uma pessoa, sabe por que as coisas... eu estou decepcionado, pastor, porque, olha, não aconteceu isso. Eu disse, mas sabe qual é o problema? Me diz o que você se transformou. Você só fez certas coisas que você precisava fazer para se libertar de certas situações. Mas será que você já se transformou? Dentro de você? Ou você continua muito tímido? Ou você continua muito raivoso? Será que já houve uma mudança interna dentro de você? Ou você acha que você vai enganar todo mundo e não vai enganar você? A primeira pessoa que se engana quando não há transformação e você não vê a verdadeira luz é você mesmo. Você é o principal enganado. Para eu ter um filho na presença de Deus, eu tenho que ser transformado. Porque o mundo vai ficar cada vez pior. Tem coisas que a gente vê quando a gente não... Eu vejo agora, era impossível a gente ver quando a gente era criança, na verdade. Impossível. Tem coisas que a gente vê assim, meu Deus, está acontecendo isso. Era tão distante essa realidade de hoje. Só que daqui mais 30 anos eu não existo mais, 40 anos eu não existo mais. E aí? Se eu não deixar algo? Você acha que dinheiro?
Você acha que ensino só aqui estudar? E aquele que não aprende direito, então? Coitado, isso daí eu tenho que deixar um legado espiritual para eles. Senão, meu amigo, não, porque eu ainda vou fazer isso. Pum! Morreu com um infarto. E aí, o que ele deixou? A pessoa que vive procrastinando nunca alcança o seu objetivo. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, amanhã vai ser certo, amanhã eu vou fazer. Cuidado, irmãos. A gente não realiza nossos sonhos e nem alcança nossos objetivos se a gente só ficar procrastinando. E tem coisas que são mais importantes. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de, já disse. 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Olha só o que Jesus disse. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não disse que ele estava dizendo que ele já enxergava? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ele está dizendo, vocês conhecem as Escrituras, e vocês estão dizendo que eu não sou o Mexá, que era isso que ele estava querendo dizer. Vocês sabem de que quem cura cego de nascença, só Deus pode enviar. Mas o problema é que vocês só fazem ler esse livro que está aí, e não vê a manifestação do poder de Deus como vem através da minha vida. O verdadeiro evangelho transforma, irmão. Mas o problema é onde você está apegado. Na sua profissão, no seu dinheiro, no seu status, no seu nível social, no seu pecadinho, no seu pecadão, ou no quê? Na sua amante, aonde? Na sua fornicação, no que você está apegado? Que você não pode deixar para poder viver em Cristo. Não é a balada, são os seus amigos, é a coisa bacana, é o frisson do pecado, porque o pecado tem um frisson. Me sinto tão bem com isso, sou valorizada. Não, você precisa ser curada de alma. Você precisa ser curada de alma. Você está tentando mudar tudo, mas onde você tem que mudar é por dentro. Você precisa ser tocada na sua alma, mas isso só pelo Espírito. Todo toque externo não muda internamente. Por isso que o Espírito Santo vai por dentro, amém? Os textos da Bíblia nunca são por um acaso, nunca foram por acaso. Sempre tem uma explicação, sempre. Nossa matéria só vê e sabe se for tocada pela saliva e pela palavra de Jesus Cristo, pela fertilidade da água viva. Quem viu aquele filme Matrix? Viram? Cara, a gente acha tudo normal. Aí vem um cara falando assim, não, mas isso daqui é só uma matriz, você tem que sair da matriz. A gente vive no mundo, no caminhar do mundo como criaturas. Quando vem Jesus e toca na gente, irmãos, quando eu voltei no esquadrão, convertido, batizado, muitos falaram assim, minha família falou assim, isso é só um verão. É só umas férias de verão. Quando ele vê o primeiro bebilozinho, acabou tudo. Quando primeiro churrasco, primeiro happy hour, o pessoal me chamava para o happy hour, é hoje, vai chafurdar, vai enfiar o avião na kamikaze ali. Aí não acontecia, porque Jesus realmente me tocou, irmãos. E foi dia após dia, e sabe o que aconteceu? O outro converteu. Eu lembro que só tinha quase cabo e sargento convertido. E soldado. Era difícil ter oficial nessa época. E de repente, começou um monte, e a gente ministrando dentro nos cultos, no esquadrão, depois ali no prédio do Ministério, né, que agora é o Comando Aeronáutico, na presidência, me chamavam para outros lugares. Aí fui, às vezes, até orar, orei pelo presidente, pelo vice-presidente, José de Alencar, ele converteu, irmão, numa reunião que a gente estava. E Deus ainda me levou de sétimo uniforme alfa. Eu disse, Deus, não dá para eu trocar de roupa, não, de terno e gravata. Falaram assim, não, pastor João, o senhor só vai fazer uma oração e depois outros pastores, um de São Paulo vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Irmãos, os caras tudo faltaram. Eu tinha que fazer tudo. E eu de sétimo, assim... E na época dos contos, Jesus vai em direção ao cego sem distinção. Jesus ama qualquer um. Mas porque é amarelo, porque é branco, porque é negro, porque é pobre, porque é rico, porque sabe mais, sabe menos. É um super doutor, é um analfabeto, é analfabeto funcional, né?
alfabetizado funcionalmente, só sabe assinar o nome. Não interessa, ele vai em qualquer um, amém? Ele só espera que você esteja disponível. Disponível. Ele capacita. Irmãos, teve um cara na Inglaterra, o cara era semi-analfabeto, ele só sabia ler a Bíblia. Ele não sabia, mas pastor, como é que é isso? Não sei, dava uma facilidade dele ler, parece que brilhava, ele lia a Bíblia. Só tinha um negócio, quando ele orava pelas pessoas, ele curava paralíticos, ele curava cegos, e o cara mal sabia ler, porque é Deus que capacita você, amém? O problema é quando você só quer confiar na sua força. Então, eu vou ler, eu vou decorar tudo. O poder é de Deus, amém? Somos cegos e devemos aceitar nessa condição humana que não vemos a luz. A gente não consegue ver a verdadeira luz. É a Matrix, irmão. Ou você toma a pílula azul ou toma outra. Se a gente não enxergar, a gente não sabe nem discernir as coisas. Mas Jesus vai vir aqui nessa noite. Eu queria que a Patrícia ficasse de pé aqui, amém? Daqui a pouco nós vamos começar a louvar uma música. E Jesus, ao cuspir e passar a saliva nos olhos do homem, ao pôr a mão sobre ele e perguntar se ele vê alguma coisa, nos convida a mergulharmos em nossa condição humana e suas racionalidades com uma nova consciência. Quando ele passou aquilo ali, o cara estava dizendo, cara, isso daqui não é nada. O que esse cara está fazendo aqui? Mas Jesus, quando ele fez aquilo, ele disse, esse cara vai começar uma nova consciência. Quando Jesus toca nos nossos olhos naturais e o nosso espírito é tocado lá no fundo do nosso coração, diz a palavra de Deus que a nossa consciência de obras mortas é transformada. Porque para Deus, toda obra que é feita na carne não serve de nada, é só nesse mundo temporal. O que vale são as obras para o mundo que há de vir, você está entendendo? Não, porque eu fui presidente. Não, porque eu fui tenente brigadeiro. Não, porque eu comandei a aeronáutica. Isso aqui. Isso são tudo vontades humanas. E, ok, você pode alcançar outros cargos, que Deus te abençoe, que Deus posicione pessoas que amam a Ele em certos lugares para serem, né, abençoadores de pessoas. Mas isso vai ficar tudo aqui, amém? Eu tive tantos apartamentos, tantos prédios, eu construí... Caixão não tem gaveta, não é verdade? Você não vai levar nada, só o seu corpo, e vai acontecer a mesma coisa com o seu corpo como de todo mundo. Não, mas eu vou ser cremado, não, eu vou ser jogado no mar. Só vão os peixes comer, só vai virar cinza, só vai mudar o formato, mas vai acabar. Não, porque agora eu tenho 70, 80 anos, mas pareço uma tchutchuca de 20. Não adianta nada, irmão. Vai ficar tudo aqui. Mas o que tem do Espírito em você? O que do Espírito que você está passando para os seus futuros filhos ou para os seus filhos? O que do Espírito tem em você? A gente não tem mais 20 anos. Eu não tenho, eu tenho 54. E aí? O que eu estou deixando? Só nele, por ele e com ele nós conseguimos enxergar o caminho que nos leva a Deus. Só quando Jesus aparece nas nossas vidas. Eu estou dizendo, eu perdi muitos anos da minha vida. Eu falo para o Benjamin, ei, Benjamin, você já nasceu aprendendo coisa, hein? Pai, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu disse, filho, já tem algumas vezes aí. Já li, tudo mais, estou lendo mais uma vez com quem entrou no desafio de ler. Começou em janeiro, né? Em dezembro a gente termina. Já li o Velho Testamento, estou no Novo. Pai, eu já li uma vez inteirinha a minha Bíblia ilustrada, mas agora eu sei ler, eu quero ler a Bíblia normal. Eu disse, isso aí, filho. Quase chorei, irmão. Fiquei assim. 7 anos. Isso daí eu fui fazer com 20 e poucos anos. E eu ensinei meu filho. E ele aprendeu a ler agora, na primeira série. Bem, né? Lê bem. Leio agora até cursiva. Só sabia ler caixa alta. E o desejo dele de ler a Bíblia, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora no café, no almoço, no jantar. Eu não tinha isso em casa, mas eu criei quando eu conheci a Jesus. Toda a minha família para a gente orar antes das refeições, agradecer a Deus, abençoar os pobres, os órfãos, as viúvas, abençoar Jerusalém, trazer paz em Israel. Pai, por que o Senhor ora tudo isso? Porque está na Bíblia, filho. Depois você vai aprender isso. Você viu a sua ilustrada, mas não tinha tudo. Agora você vai aprender. Agora, lavados com e pela saliva de Jesus, temos os nossos olhos abertos. Nossos referenciais mudam, irmãos. Mudam.
Tem vezes que a gente não viaja. Irmão, tem gente que, se tivesse todo o dinheiro que pede a Deus aqui, nunca mais pisaria na igreja. E a gente tem dinheiro e Deus manda a gente abrir um local de oração e de batismo aqui em casa. Você está entendendo como Deus muda as coisas? Às vezes a gente buscava antes tantas conquistas e Deus hoje coloca a gente para estar conquistando pessoas para Ele. Está levando pessoas para Ele. Ver famílias restauradas, vidas restituídas, crianças curadas. A Sandra, quando foi deputada, o que ela mais ajudava eram as pessoas a estarem no SARA, a estarem fazendo um tratamento difícil. Porque isso está dentro de nós, irmãos. Não é porque estava num cargo ou não, é isso está dentro de nós, ajudar, querer ajudar as pessoas. Fazer uma conexão, dar um emprego, abrir uma porta, ver a pessoa prosperando, mas principalmente tendo um crescimento espiritual, amém? Vemos e sabemos e conhecemos o que pode nos matar. Entendemos que não é um cara que vai dar um tiro na gente e vai nos matar. Não, o que pode nos matar é estar longe de Deus. Essa é uma morte eterna. Se você não entende isso, não acredita nisso, pesquisa, ora, aprofunda sobre isso. Se você é uma pessoa que busca, ora mais sobre isso. Ou então só pede assim, não, pastor, não estudo, nem quero estudar. Então só pede assim, Espírito Santo, me convença então disso, de tudo que esse cara está falando aí. Amém? Se não é por você, faça esse exercício por causa dos seus filhos. O mundo, né, a gente não consegue mais voltar para o mundo. Por mais que as pessoas tentassem nos happy hour, nas saídas, nas viagens, nas operações. Uma vez, no meu operações, o comandante chegou assim para mim, vamos lá no forró? Eu disse, não, cara, a gente está fora de casa, minha mulher está lá em Brasília, eu estou numa manobra aqui. Não, mas deu tudo certo, é a última noite, a gente vai voltar para casa. Eu disse, não, vou ficar orando para não dar nada errado no forró do pessoal que foi. Aí ele disse, não, eu vou ver lá então como o inimigo opera. Eu disse, não, vai lá então. Aí só que quando eu era novinho, ele que me falou de Cristo para mim também. Eu disse, cara, eu acho que não precisa mais, basta de ficar orando aqui que os anjos já vão lá. Não, mas eu vou ver de perto, em loco. Né? Eu disse, mas não vai lá. Mundo quer dizer voltar para a vida de pecado que gera a nossa morte e a dos nossos familiares. Se fosse só a sua, tudo bem, cada um é responsável pela sua vida. Mas o problema é para onde você está conduzindo a sua família. Para onde você está conduzindo a sua família? Quando você expõe algo, quando você faz algo contra a mamãe, quando a mamãe faz algo contra você, quando você leva, de repente, uma discussão nada a ver, ou então quando você coloca uma situação dentro da sua casa, e aí, para onde você está conduzindo os seus filhos? Porque se fosse só a desgraça vier só sobre você, tudo bem, mas o problema é quantos vão junto por causa da minha descrença. O seu pai que podia ser salvo, a sua mãe que podia ser salvo, o seu filho, o seu primo, o seu irmão, a pessoa que você ama, que é perto de você, o seu amigão de turma. Eu ministrei várias vezes para o meu amigo de turma, que hoje é Major Brigadeiro, que a gente estuda junto desde a 3ª série. Ele ouviu muitas vezes, ele viu quem eu era. Cresci junto com ele, desde os meus 9 anos. E depois viu quem eu me tornei. Então, há um exemplo, às vezes, não de palavras, mas de presença, amém? O seu testemunho fala mais alto através das suas ações do que das suas palavras, quem sabe disso? Aquilo que tem nos quartéis aí, né? Porque as palavras convencem, né? Mas o exemplo arrasta. Puxa, traz você junto. Hoje eu te convido a ter um encontro com Jesus e enxergar o invisível. A gente começa a enxergar o invisível. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Por um momento, fique de olhos fechados na sua cadeira. Mesmo que você não saiba cantar música nenhuma, não precisa você cantar, mas fique de olhos fechados. Tenha uma reflexão. E nisso a gente vai fazer uma oração no final. Queremos te louvar, Senhor. Queremos quebrar tudo aquilo que está em nós